Fala, meus amigos, é o Paulo Liner novamente. Hoje eu vou passar um pouquinho para vocês de como eu faço ou como eu tento fazer para manter a minha equipe engajada, comprometida. Quanto mais colaboradores você tem, mais vai saindo para a sua demanda, mais vai aumentando os seus desafios, né? Hoje nós temos entre 1.500 colaboradores diretos e indiretos, na qual a gente acaba tomando frente a eles. Antes de mais nada, você tem que mostrar sempre quem é você, quem é o Paulo. E não adianta você ser o Paulo de uma forma em casa, de um jeito com eles, numa empresa. Você tem que mostrar na sua essência o que você está trazendo para eles. Quem é a pessoa que está os liderando. Quem é aquele que de fato ele está confiando, às vezes, a vida dele em você. E como que a gente faz isso? Estando no dia a dia, tentando mostrar isso com as suas atitudes. Como eu gosto de falar muito de Deus, é aquilo que eu acredito, tem uma coisa que eu ouvi uma vez falando o seguinte: você tem que pregar o evangélico sempre que você pode. E se possível, você pode até, se for necessário, você até pode utilizar palavras. Então, as suas atitudes direcionam muito as suas lideranças. Se é aquilo que você fala, se de fato é aquilo que você vive. Não adianta você falar algo e viver outra coisa. Até porque hoje a mídia social, Instagram, todo mundo simplesmente mostra quem de fato você é. Então, o que eu tento pregar para eles antes de mais nada? Eu sempre falo de energia. Energia é uma coisa assim que exala em mim. Energia é aquela situação onde eu tento pegar as pessoas pela energia. Num simples bom dia, num abraço, se interessando de fato se ele está ou não bem. Quando você pega uma equipe, quando ela vai crescendo, você tenta, ou através do Instagram, ou através da própria WhatsApp, qualquer meio, tentar estar mais próximo deles, né? Então, assim, o que você tem que entender? Qual é a energia que está na sua empresa? Eu confesso a vocês, não é tão simples assim. No dia a dia eu ainda peno muito. Eu ainda sei que desses monte de pessoas que estão ao meu redor, na qual eu lidero, eu ainda falho com eles, mas eu também sou um ser humano. E ser humano não é humano, é ser humano. Mas eu venho a cada dia me dedicando, como? Estudando, entendendo o comportamento humano, entendendo como falar. Mas eu venho melhorando anos-luz e a cada ano eu venho melhorando. O que eu faço, na verdade? Eu sempre procuro mostrar, ter aquela apatia, sabe? Você olhar, ver a pessoa, tentar identificar o que ela está sentindo. Antigamente eu conseguia atender muito mais funcionários. Mas hoje eu confesso que tem ficado muito difícil, até pela quantidade deles. E eu tenho outras pessoas que nos ajudam. Eu adoraria atender todos e ajudá-los da mesma forma, até porque um dos meus propósitos de vida é ajudar as pessoas. E como que eu ajudo as pessoas? Gerando emprego, agregando valor, sendo bom para eles, orientando, conversando, orando muitas vezes, e olha que eu faço muito isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês que não é tão simples assim, mas isso é uma forma de bastante humildade como eu utilizo. E vem dando certo até hoje. Falta muito para alcançar? Falta, mas eu tenho certeza que com fé em Deus eu vou alcançar lá. Tá? Um grande abraço, um abraço winner para todos vocês e lembre, somos todos winner. O programa IB Internacional aqui da TV Caras tem o prazer e a honra de receber Simone Costa, ela que é diretora da Matarazzo Investimento. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Julie. Para nós da Matarazzo Investimentos é um motivo de muita satisfação fazermos parte desse programa hoje. Bom, vou começar perguntando o que todos nós queremos saber sobre investimentos. E por que o planejamento financeiro, Simone, ele é tão importante para a empresa e para a pessoa física também? Júlio, o planejamento financeiro, ele norteia todas as decisões de investimento. Então, geralmente, a pessoa nos procura, né, em que eu devo investir. E o primeiro passo para qualquer pessoa é ter a capacidade de poupança, que é fundamental para fazer qualquer investimento. E com o planejamento financeiro eficiente, a pessoa tem ciência para tomar as decisões conscientes que ela precisa em relação à vida financeira dela. Então, equilibrar receitas e despesas. E como ela faz esse planejamento? A princípio, ela começa pela reserva de emergência, que é uma reserva fundamental para que, no caso de imprevistos, ela recorra... Que é o caso da pandemia, né? Isso, que foi fundamental. Quantos brasileiros tinham essa reserva, de fato, para comportar esse período?
Na sequência, tem a reserva de aposentadoria, justamente para o complemento da renda, e, por fim, a reserva de construção de patrimônio, para que a pessoa planeje os sonhos e projetos, né? Então, o planejamento financeiro, ele norteia o investimento, assim como o Suitability, que é onde a gente conhece o perfil de investidor, para aí sim nós fazermos uma recomendação de investimentos na Matarazzo. E como os investimentos se integram no planejamento financeiro, Simone? Justamente de acordo com essas reservas que eu mencionei. Tá. A reserva de emergência, a reserva de aposentadoria e a reserva de construção de patrimônio. E é nisso que a Matarazzo Investimentos apoia. A Matarazzo Investimentos, ela possui investimentos renda fixa com capital 100% protegido. Nós temos eficiência fiscal. Então eu digo, se você quer potencializar o seu retorno com segurança e 100% do capital protegido, você precisa conhecer a Matarazzo Investimentos. Nós estamos localizados no Morumbi, em São Paulo, e nossa expertise é com esse diferencial, capital 100% protegido. Isso, gente, é muito importante. A saúde financeira é tudo. Obrigada, Simone, pela participação no programa, e gostaria de deixar o convite em aberto para você voltar mais vezes, inclusive respondendo perguntas do público. Eu agradeço, Júlia, estou à disposição, agradeço a atenção de todos. No programa de hoje nós estamos recebendo, tenho a honra de receber o Dr. Denis Rocha, advogado criminalista. Obrigada pela presença, doutor, e por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É uma honra fazer parte disso, compartilhar conhecimento e falar até com o seu público, sua audiência. Claro. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história. Veja bem, eu iniciei já pensando na advocacia, né? Eu nunca tive planos de seguir outra carreira. O meu objetivo sempre foi advocacia e advocacia criminal, certo? Hoje, aliás é o que eu faço até hoje, na verdade, né? Eu nunca fiz outra coisa na vida senão advogar, e sempre na área criminal. Nós temos no nosso escritório advogados que têm talentos, são brilhantes em outras áreas. Sim. Enquanto que eu especificamente administro a parte criminal. Nós tratamos muito sobre demandas relacionadas a júri, demandas relacionadas a licitações, crimes licitatórios, né? Organizações criminosas, ou seja, o nosso escritório ele tem uma formação que nos possibilita, estruturalmente falando também, ficar à frente da defesa daqueles delitos e processos que exigem uma complexidade maior, ou seja, um preparo maior devido à sua complexidade, na verdade. Com certeza. E eu digo sempre que a área criminal, penal, ela é uma paixão. Quando você entra na faculdade, que você começa a fazer direito, eu sei, porque eu já fiz direito e via, inclusive, não é a minha área o criminal, mas eu via que meus colegas, eles já sabiam que queriam criminal. Porque isso ele se torna uma paixão. Então você faz e você está sempre procurando, sempre estudando e sempre se atualizando. Parabéns, doutor. Exatamente, obrigado. E realmente o que a senhora diz é o certo, porque o que atrai para o direito, na verdade, é o direito criminal. Aquele que ingressa na faculdade normalmente vai influenciado pelo que vê na televisão, e o que se expõe na TV normalmente são casos emblemáticos que têm ligação necessariamente com o direito criminal. E qual o conselho que você daria ao recém-formado, ou mesmo aquele que ainda está em graduação? Bem, essa é uma atividade que é muito concorrida. Nós temos muitos advogados atuantes, principalmente também na área criminal. Mas o que eu vejo na prática é que nem todos têm aquela qualificação para competir com o mercado, no próprio mercado. Sim. Então eu diria que a melhor sugestão para esses recém-formados, novos profissionais, seria o de se preparar, porque a oportunidade sempre chega. Então, quando ela chegar, você tem que estar preparado. Agir com ética e nunca ver o seu colega como sendo um concorrente, mas sim como sendo um parceiro. Ótimo, excelente. Doutor, fica aqui o convite, gostaríamos de contar com a sua presença nos próximos programas para que possamos aprofundar mais e falar realmente da área criminal.
né? Então, fica o nosso convite. Eu agradeço e já deixo aqui o meu aceite por esse convite. E é uma honra, repito, estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Obrigada. E vamos ao próximo entrevistado. Eu tenho o prazer e a honra de receber no programa de hoje o Dr. Eduardo Magalhães, ele que é especialista em reabilitação da coluna vertebral. É uma autoridade. Doutor, prazer em recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Doutor, qual a sua visão sobre a reabilitação vertebral? Bom, como um fisioterapeuta, a visão que eu tenho, ela não só do presente, mas visando já o futuro, eu sempre falo que um fisioterapeuta especialista em coluna, ele é responsável por 97% das hérnias de disco não serem operadas, ou seja, a cada 100 pessoas que sofrem de crises de hérnia de disco, aquelas dores que irradiam para a perna, para o braço, 97% delas são tratadas sem cirurgia e sem medicamento. E essa é a sacada, e eu nem falo que é o futuro, esse é o presente hoje, e isso tenho difundido ao longo da carreira. A prevenção é muito importante, né? A prevenção, eu sempre falo, de acordo com a ciência e de acordo com a nossa prática clínica, a ciência fala, só se opera em 3% dos casos. Como é que é? Quais são as características desses 3%? Perda progressiva de força na perna, perda urinária sem perceber, enfim. Independente do grau, do nível de dor que esse paciente vem te procurar, o fisioterapeuta especialista em coluna é o profissional que vai reabilitar, devolver aquela alegria, tirar da medicação, enfim, devolver o bem-estar. Porque viver com dor não é fácil, né? Não. Conviver com ela, dia a dia. O problema que eu vejo, quando as pessoas vão só remediando a dor e não tratando a causa da dor, no caso a dor da coluna lombar ou cervical, a dor a longo prazo e a ingestão crônica de medicamentos, a ciência mostra que aumenta muito os índices de depressão. Então aquela pessoa que já sofre há 5 anos, 6 anos, ela vai caindo no quadro de depressão sem perceber. Por quê? Não é mais pela dor, é porque ela deixou de jogar futebol, ela deixou de pegar o neto no colo. Qualidade de vida, né? Aí vai afetando até no relacionamento de casal. É muito profundo isso. E a questão da postura dia a dia, né? E agora com os equipamentos como o telefone, como iPhones, como o próprio iPad, computador, ele também tem a sua parcela de culpa. Com certeza, só para vocês terem uma noção clara, assim, nossa cabeça tem em média 2,5 kg a 3 kg, estudos em cadáveres mostram. Quando a gente fica inclinado digitando, eu digito muito também, acho que todos nós aqui, aumenta até 7 vezes o peso da cabeça em relação ao pescoço. Então hoje o maior causador de dor no pescoço da coluna cervical são os smartphones. Daí onde entra a fisioterapia preventiva, reeducando, ensinando fortalecimento, porque senão a médio e longo prazo esse paciente é um sério candidato a desenvolver dor crônica. Isso vale a lombar também. Sim. E o esporte é muito importante, né? Ah, não tenha dúvidas. Paciente que entra na clínica, se não praticar esportes durante o tratamento ou no final, ele é um sério candidato a retornar em até 6 meses à próxima crise. Então, tratou, se não praticar atividade física, o paciente tende a desenvolver novas crises nos próximos 6 meses. Gostaria de agradecer, doutor, pela presença e fica o convite para voltar, retornar aqui ao nosso programa. O senhor que é uma autoridade na área da reabilitação, ok? Será um prazer. Muito obrigada. Estamos de volta e agora para conversar com Leonardo Alain, CEO da empresa Conet, empresa de solução, empresa de tecnologia, e ele vai nos esclarecer um pouco sobre essa questão dos crimes cibernéticos. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Tudo bem. Leonardo, como é que você vê o crescimento significativo na criminalidade cibernética? Como é que você identifica isso? Bom, os crimes cibernéticos, eles vêm ao longo do tempo crescendo de forma bastante expressiva, né? Então, as pessoas hoje elas estão muito mais vulneráveis com relação à parte de crimes cibernéticos, porque
muitos dos, vamos chamar assim, os hackers, né, eles procuram atingir tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas em vários segmentos. Então, assim, os países vêm tendo muitos problemas, não só na parte política, econômica, e agora estão passando a também dar uma atenção a uma parte diferente, que é a parte digital. Então, digamos que é cuidar depois da porta arrombada, né? Então, a partir da pandemia, a pandemia mudou muita coisa com relação a isso. Então, agora que os países estão dando mais atenção a isso. O que mudou na vida das pessoas com a pandemia, no que diz respeito à vida digital? Bom, a pandemia tornou a vida das pessoas, né, falando digitalmente, bem mais vulnerável, porque as pessoas passaram a ter mais tempo na internet, passaram a se conectar mais, e isso fez com que também os hackers e as pessoas mal intencionadas começassem a achar mais brechas para prejudicar essas pessoas, né? Então, muitos ataques têm sido feitos através de rede social, através de e-mails, através de sites, e né, sempre visando pessoas físicas ou jurídicas, e normalmente esses ataques são sempre pensando em dinheiro, né? Então, o que acontece é isso, é prejudicar as pessoas para poder onerá-las no que diz respeito a recurso orçamentário, né? E qual é o tipo de solução que a Conect oferece? Bom, a Conect já há algum tempo vem trabalhando forte, vem trabalhando pesado, né, numa solução antifraude. Então, hoje nós temos uma solução aí que toda baseada em microserviços, né? Então, um deles, por exemplo, é a detecção, a imagem, o Face ID, né, que hoje a gente chama, que é a detecção, um dos diferenciais da nossa solução é a detecção de vida na hora da coleta dessa imagem, né? Então, isso hoje nós temos como clientes já lojas, o pessoal do varejo, bancos também, grandes bancos, os bancos digitais têm nos procurado para isso, porque esse diferencial da nossa solução é muito importante. Essa captura mostrando que tem vida na imagem, detecta quando é foto de foto, quando é foto de vídeo, foto de máscaras 2D, foto de máscaras 3D. Né? Então, tudo isso a nossa solução é capaz de detectar. E hoje, para os bancos digitais, a grande questão hoje é ter certeza de que o seu cliente é realmente o seu cliente que está do outro lado na hora de fazer uma autenticação biométrica. Perfeito. Eu estou conversamos, né, com o Leo Alain, CEO da Conect, e eu espero que você possa retornar em uma próxima oportunidade para nos falar um pouco mais sobre esse tipo de serviço, né, que vocês vêm oferecendo, porque isso acaba sendo uma prestação de serviço, inclusive, para a sociedade. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.